Isaías 38, do 1 ao 6, a palavra de Deus diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías Amós e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti a esta cidade, e defenderei esta cidade. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e por tudo que ela tem para nos ensinar. Ela é o verdadeiro alimento que sustenta a nossa vida espiritual. Ela é a palavra da verdade que liberta do erro, do engano. E é ela que nós precisamos como um alimento essa noite, e te pedimos, Pai, dá-nos deste alimento tão necessário. Fala ao nosso coração, pelo poder do teu Espírito, ministra a cada um de nós aquilo que precisamos ouvir, a palavra que supra as nossas necessidades espirituais. E para isso eu entrego a minha vida em tuas mãos, pedindo ao Senhor graça, misericórdia, clamando pela unção do teu Espírito, para que eu seja um instrumento em tuas mãos e a tua palavra chegue até nós pura, Pai, e possa tocar e transformar as nossas vidas. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto ele é bastante intrigante, porque há uma narrativa aqui de uma palavra de Deus dada por um profeta do Senhor a um homem de Deus, trazendo uma notícia muito ruim. E uma coisa que a Bíblia traz como reflexão em diversos pontos da palavra de Deus é que todos nós podemos passar por lutas e por adversidades. Aquele versículo que eu muitas vezes cito para você, em que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Faz parte destas aflições as notícias ruins que podem chegar de surpresa ao nosso coração. Então a gente certamente vive num mundo que não é mais um paraíso, né? Era um paraíso quando Deus o criou, mas o pecado trouxe problemas, o pecado trouxe desgraças, né, lutas, e esse mundo não é mais um paraíso, é um mundo de lutas e de adversidades. E o que o texto chama a atenção, e também outros que a gente encontra na Bíblia, é que os cristãos, as pessoas de Deus, não estão isentas de também passar por estas adversidades. Mesmo quem é de Deus vai enfrentar. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, ele estava falando também aos cristãos, aos discípulos. Então ele não está escondendo de nenhum de nós que a realidade do mundo, ela inclui, possivelmente, alguma dificuldade, alguma adversidade para a gente passar. E esse texto é mais um que confirma isso, porque quem recebe essa má notícia é Ezequias. Ezequias é rei de Judá, mas antes de ser rei, ou mais do que apenas ser o rei, ele é um homem de Deus. E quem fala isso é a própria palavra do Senhor, quem dá testemunho a respeito de Ezequias. E eu quero ler contigo aqui dois textos. Primeiramente, no segundo livro de Reis, abra aí comigo no capítulo 18, segundo Reis, capítulo 18, do verso 1 ao 3, fala dessa realidade. Diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que, irmãos? O que era reto perante o Senhor,
segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Davi, seu pai, é uma expressão indicando que ele é descendente de Davi, ele é da origem de Davi, como todos os reis de Judá, conforme a promessa do Senhor, né, de manter o reino sobre a casa de Davi. Então a Bíblia diz aqui que ele foi um homem, foi rei, mas sempre fez o que era reto diante do Senhor. Então era um homem correto, era um homem que tinha uma vida correta diante de Deus, de acordo com os princípios de Deus. No mesmo capítulo 18, um pouquinho adiante no verso 5, diz assim: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Veja mais um testemunho da vida de Ezequias, dada pelo próprio Senhor na sua palavra, dizendo que antes dele, nem depois dele, teve um rei como ele. Então ele foi o melhor rei de Judá, o homem mais íntegro que reinou naquela nação e que agradou a Deus. E o verso 6 é muito importante porque diz que ele se apegou ao Senhor. Então era um homem de Deus, era um homem apegado a Deus, era um homem que estava sempre buscando a direção do Senhor para agir, para escolher, para tomar decisões, e tudo que ele fazia, diz o texto também, lograva bom êxito. Ou seja, ele tinha sucesso em tudo que ele colocava a mão, porque estava apegado a Deus. Mas mesmo assim, o que o texto me diz é que houve um momento em que o profeta Isaías bate na sua casa e traz uma notícia ruim. Veja então, irmãos, isso mostra que o fato de sermos de Deus, de sermos corretos, de sermos justos, fazermos o que é certo, não quer dizer que estaremos isentos das más notícias, dos problemas, das coisas que podem acontecer de repente. Mas também o texto me mostra que de Deus, Deus vai também olhar para a minha aflição. Ele se apegou ao Senhor. Salmo 91 diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o colocarei a salvo. Então há a possibilidade de qualquer um de nós enfrentar a adversidade. Isso não nos diferencia das pessoas do mundo. A diferença entre o cristão e o mundano não é que um passa dificuldade e o outro não passa. Isso não é verdade. Jesus mesmo disse: o sol nasce sobre bons e maus. A chuva também cai sobre gente boa e gente ruim. Então a diferença não é o que acontece no dia a dia, mas sim como nós lidamos com os problemas e com as adversidades. Naquele versículo, Jesus disse: você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Querendo dizer que a vitória dele se estende também a mim, aos meus problemas, às minhas lutas, às notícias ruins que podem chegar de uma hora para outra na minha casa. Então a maneira como a gente enfrenta a adversidade é que nos diferencia das demais pessoas desse mundo. E tem alguns que simplesmente se conformam com a dificuldade, aceitam de maneira passiva a derrota, o problema, não é? São aqueles que, como eu digo algumas vezes brincando, dizem como aquele desenho animado: ó vida, ó azar, né? Poxa, tudo acontece comigo, né? Aquela queixa sem fim, né? Vem a notícia ruim, vem a desgraça, e você passivamente, simplesmente diz: fazer o quê, né? Essa é a atitude também que muitas pessoas têm. E outros têm, especialmente aqueles que não conhecem a Deus, a atitude de revolta, né? Com um problema, com uma doença, com uma notícia ruim, com a morte de alguém, se revoltam simplesmente contra Deus, atribuindo a Ele a culpa por tudo aquilo que está acontecendo. E há também pessoas que se tornam independentes e buscam a solução por si mesmas.
Veio o problema, eu vou enfrentá-lo, eu mesmo vou lidar com ele, e eu vou fazer, eu vou dar um jeito, né? Eu vou dar o meu jeito. Então, veja que há várias reações possíveis a um problema. Há várias reações possíveis a uma adversidade. Mas eu disse a você que o que diferencia o cristão verdadeiro é a maneira como ele reage às adversidades. E o crente reage à adversidade, agora eu olho para o exemplo de Ezequias, esse homem de Deus narrado aqui. Ele continua crendo em Deus. Ele não abre mão das promessas de Deus. Ele não abre mão da sua fé. Ele permanece crendo. Quando recebe a notícia, ele não tem nenhuma daquelas reações anteriores que eu mencionei aqui. Ele não fica revoltado com Deus, ele não tenta resolver sozinho, ele não se conforma também, diz, vou morrer mesmo, está tudo certo. Não, ele simplesmente exercita a sua comunhão com Deus. E a Bíblia diz que a sua atitude é ir orar. E agora, com essa realidade diante de nós, eu faço uma pergunta para cada um de nós aqui, incluindo a mim. Como é que nós reagimos à adversidade? Desses exemplos que eu dei aqui, em qual eu me encaixo? Eu sou o revoltado? Eu sou o independente? Eu sou aquele que aceito tudo e deixo para lá, ó vida, ó azar? Eu sou aquele que busca a Deus, eu sou aquele que ora, eu sou aquele que clama e que se apega ainda mais. Veja, ele já era apegado a Deus quando a sua vida foi descrita na Bíblia. Mas ao receber a notícia, ele vai se apegar ainda mais. A que grupo você pertence? Qual a tua reação normalmente quando acontece alguma coisa dessa na sua vida? Ezequias já nos deu o exemplo, e é sobre isso que eu quero falar essa noite, trazendo para nós qual a nossa reação diante de algo parecido. E aprender um pouco com Ezequias como ele enfrenta, como um homem de Deus, essa adversidade, essa surpresa muito desagradável. E veja, olhando para o texto, olha comigo aqui de novo Isaías 38, verso 1. Aqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Já começa a Bíblia dizendo a trágica notícia, não é? Ele adoeceu de uma enfermidade. Alguém gostaria de adoecer de uma enfermidade? A gente diz, Deus me livre, né? Não é verdade? Ninguém gosta, ninguém quer, ninguém deseja. Mas ela chegou. Ela chegou sem avisar, ela chegou de surpresa, ela bateu na casa desse homem de Deus, uma enfermidade mortal. E como se não bastasse, o enfermo quer uma visita, não é? É bom quando você está enfermo e alguém te visita, um irmão vai lá, te dá um abraço, leva um bombom, né? Leva um carinho, um aperto de mão. A gente não gosta de uma visita, né? Quando estamos numa enfermidade. E ele está nessa enfermidade, um dia bate a porta dele Isaías, que ele conhecia muito bem. Quem é Isaías? Isaías é um profeta, e um profeta verdadeiro, um profeta de Deus, não é um profeta de profetada, né? Não é um falso profeta como tantos existem nesse mundo. E aí diz a Bíblia, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que maravilha de notícia, né? Como não bastasse a doença, ainda vem um cara de Deus para você, e diz assim, olha, tem uma notícia boa para você. Aliás, aquele papo, né? Então uma boa e uma ruim, qual que você quer primeiro? Né? A ruim é que você vai morrer, a boa é que você vai morar com o Senhor. Nenhuma nem outra, a gente não quer isso agora. Mas ele chega para Ezequias e diz isso, olha, você vai morrer. Arruma a tua casa, põe em ordem as tuas coisas, porque essa enfermidade é mortal mesmo. Eu não vim aqui te dar nenhum consolo, te dar nenhuma falsa esperança. Realmente ela veio para te levar, e foi Deus que me falou isso, porque profeta fala por Deus. E aí o que a gente faria nessa hora? Porque ele recebe uma profecia negativa
de um profeta verdadeiro. Os profetas falsos têm uns montes por aí, né, que saem aí profetizando, dizendo um monte de bobagem para as pessoas, assustando as pessoas, ou, ao contrário, incentivando as pessoas, né, levando ao êxtase e tal, e não é de Deus. Mas aqui é um homem de Deus, um profeta verdadeiro, mas trazendo uma notícia terrível. E aí o que a gente faria? Eu queria que a gente se colocasse agora no lugar de Ezequias. Você é Ezequias, você está doente de uma enfermidade muito ruim, e veio a palavra de Deus a você e disse, olha, se prepara, bota em ordem aí a casa, dá a senha da conta para a esposa, né? Bote tudo em dia aí, olha, faz logo o testamento, vai de ver para quem vai ficar, porque dessa você não escapa. E aí, o que a gente faria quando a gente recebe uma notícia dessa? Ou quando a gente vai no médico, faz um exame, e o exame vem e a notícia não é boa, e o resultado não é legal, né? E o resultado não é o que a gente queria, e a notícia é complicada, e o médico, quando olha, ainda faz aquela cara assim, né? E diz claramente, olha, foi bom ter conhecido você. Né? O que a gente faz numa hora dessa? O que a gente faz quando o médico diz que você vai morrer, quando o contador experiente que você contratou diz, olha, a tua empresa vai falir, não tem jeito, as finanças indicam aqui que essa crise não tem som, que você vai falir, ou então lá o chefe no trabalho, a empresa está cortando todo mundo, e o próximo vai ser você, te prepara aí porque vai chegar o desemprego. Pensa nisso e pergunta para você mesmo qual seria a sua reação. Porque notícia ruim faz parte da vida. Quem aqui nunca recebeu uma notícia ruim? Será que tem alguém que nunca recebeu uma notícia ruim? Algo que não esperava, algo que não queria que acontecesse. E sempre isso pode acontecer, não digo que vá, mas é parte da vida, é parte das aflições. E notícia ruim de fonte boa, que é pior, não é? É de gente que sabe o que está fazendo, sabe o que está dizendo, e a notícia não é boa. É o médico renomado, é o bom contador, é o gerente, não importa, mas é uma notícia ruim, que chegou e pegou você de surpresa. O que você faz? Lembra das reações que eu falei ainda há pouco aqui para você? Qual é a sua reação? Qual é a sua atitude? A atitude de Ezequias é aquela que eu quero imitar. É aquela que eu quero trazer para a minha vida. Não é a do conformismo que diz, foi bom enquanto durou, meus dias, né? Chegaram ao fim, vou deitar e vou morrer. Não é daquele que se revolta, que diz que adianta servir a Deus, ser íntegro, e agora veio essa notícia. Não, nada disso. A atitude de Ezequias foi, e o verso 2 diz, então virou Ezequias o rosto para a parede e fez o quê? Orou ao Senhor. A coisa mais simples do mundo, orar ao Senhor. Coisa que a gente faz toda hora, coisa que a gente fala muito na igreja, coisa que a gente faz quando come, alguns fazem, quando levantam, quando deitam, quando vem numa reunião da igreja, quando o culto começa, quando o culto termina, a gente ora. Não ora? E o que ele fez? Ele orou. Qual foi a solução milagrosa que ele encontrou? Qual foi o artifício? Aquilo que está ao alcance de todos nós, ele orou. E ele fez uma oração eficaz. E às vezes a gente diz, minha oração Deus não ouve. E eu não vou aqui ensinar, e nunca é o propósito da Bíblia, ensinar método de oração, irmãos. Porque senão eu diria assim, vamos orar com a cara na parede. Eu ia lá na parede. Porque não foi assim que ele orou aqui? Diz que ele botou a cara na parede e orou. Falou, opa, essa é que dá certo. Essa aqui deu 15 anos de vida para ele. Não é a forma, não é o jeito de orar, não são as palavras que foram ditas. Não é nada disso, irmãos. A Bíblia nunca ensina um método de oração. A Bíblia traz um modelo.
Quando os discípulos insistiram com Jesus, ensina a orar, ele trouxe o Pai Nosso. Aí o que a igreja fez com o Pai Nosso? Virou, ele transformou numa ladainha. E as pessoas repetem. Às vezes não está nem sabendo o que está mais dizendo, está repetindo, né? Você já fez? Já rezou terço? Não? Maria várias vezes, um Pai Nosso, Maria, Pai Nosso, Maria, Pai Nosso. Você fala e não sabe mais o que está dizendo. Porque não é uma norma, não é uma mandinga, não é uma fórmula, mas é um modelo. E o que Ezequias está aqui trazendo para mim não é uma postura, o certo é orar em pé na parede, o certo Deus só ouve se for de joelho, Deus só ouve se for em jejum, a gente está sempre com essas bobagens na cabeça. O que Deus ouve, eu falei aqui domingo, é o coração contrito. É esse que Deus não recusa. É esse que me aproxima de Deus. O que Deus ouve é a minha humilhação. E a oração de Ezequias é a oração da humilhação. O virar o rosto à parede pode ser ajoelhar-se, pode ser deitar-se, pode ser qualquer coisa que o coloque na posição de humilhação diante de Deus. Diante daquele que reconhece que nele há todo o poder e em mim não há poder nenhum. Porque eu não consigo resolver esse problema. Mas aquele a quem eu oro, para ele isso não é nada, ele tem todo o poder. Então não é um método, mas é uma declaração de humildade e uma declaração de obediência. E veja no verso 3, alguém pode entender errado, porque diz assim, e ele disse, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Alguém olha assim e diz assim, ele estava dando o currículo dele para Deus, lembrando, olha Senhor, eu sempre fui bom, eu sempre fui legal, eu sempre fui o correto, eu sempre fui honesto. Mas ele não diz assim, Senhor, não valeu a pena ter sido isso tudo, agora eu vou morrer. Não. Mas ele está aqui se humilhando diante do Senhor, mas declarando verdade. Tudo que ele disse aqui é o que a Bíblia diz que ele era. Não era nada inventado, mas no final o que ele faz? Ele chora. Não é o conteúdo, não são as palavras. Não existe abracadabra da fé. Palavras certas que você use e as coisas dão certo e acontecem. O que menos importa são as palavras. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque não sabemos orar como convém, e ele faz isso com gemidos inexprimíveis. Porque não são as palavras que convencem Deus. Eu lembrar, Senhor, lembra-te de mim, porque isso, por aquilo. Aí no final ele já não falava mais nada, ele só chorava. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. É esse choro que gerou a resposta. É essa humilhação que gerou a resposta. Não são as palavras, não são os métodos, não é a sabedoria humana, mas é a busca com sinceridade, com intensidade do Senhor, que o faz chorar na presença de Deus. E ali quem está é o rei de Judá. É o cara mais importante. Mas agora ele está humilhado na presença do Senhor, que é muito mais rei do que ele. Ele está diante do Rei dos Reis, abrindo seu coração, derramando suas lágrimas, chorando copiosamente na presença do Senhor. Ele era rei. Ele podia ter os melhores médicos, os melhores recursos, se fosse hoje em dia os melhores hospitais. Mas às vezes você tem tudo isso. Você tem todo o dinheiro do mundo. E você morre no hospital. E você entra em coma e não volta mais. E você paga o tratamento mais caro e ele não funciona. Não depende do poder do homem, mas depende do poder de Deus. E foi ali que ele foi buscar socorro, não na ciência, mas no Senhor da sua vida. E já que veio de Deus a palavra negativa, ele busca a esse Deus, clamando por misericórdia. Não pedindo justiça, mas chorando e se humilhando na presença do Senhor. E aí o inesperado acontece.
Por que digo inesperado? Porque veio uma sentença, e a sentença era de morte. E essa sentença não veio de Isaías. Isaías é só um instrumento. Isaías é o profeta. O profeta fala o que Deus mandou ele falar. Então veio uma sentença de Deus e o inusitado acontece. Versículo 4 diz: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, volta lá e fala com ele. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi o quê? A tua oração. E vi o quê? As tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti a esta cidade, e defenderei esta cidade. Diz a Bíblia que Deus ouviu a oração. E eu queria dizer para você, Deus ouve a oração. Aquela que a gente faz de qualquer jeito e aquela que a gente faz cheio de jeito. Deus ouve a oração. Deus ouve o clamor. E o melhor, Deus vê as lágrimas. E a Bíblia diz que Deus enxuga as lágrimas. Que Deus recolhe as lágrimas. A Bíblia diz que Deus recolhe todas as orações. Lembra lá de Apocalipse? As taças cheias de incenso, a Bíblia diz, são as orações dos santos. Não apenas ouve, mas armazena, guarda, registra. Está lá, guardado. Nenhuma palavra é em vão. Nenhuma abertura de coração diante de Deus ficará sem resposta. Nenhum quebrantamento diante do Senhor será recusado, será reprimido ou será em vão, porque o Senhor ouve a oração do seu servo e o Senhor vê a aflição do seu servo. Alguém diria, Deus mudou de ideia, não é? Deus disse uma coisa, agora disse outra. Deus mudou. Deus não mudou de ideia, Deus mudou a realidade. E a realidade, Deus pode mudar. Qual é a sua realidade? Qual é a realidade que você tem vivido? Qual é a notícia ruim que chegou? Qual foi a notícia que você recebeu essa semana, esse mês, esse ano? Qual foi a notícia ruim que veio te abalar? E você está fraquejando e está pensando em tomar qualquer uma daquelas atitudes que eu falei? Não faça isso. Faça o que fez Ezequias. Ore, chore, se for possível, se for preciso. E se derrame diante do Senhor. Ele ouve a tua oração, cada palavra proferida. Ele vê o teu choro, cada lágrima derramada. E Ele é poderoso para mudar a realidade. Qual é a realidade? A realidade é que ele está doente. Não é invenção, é doença. Não é gripe, é para a morte. É doença mortal, essa é a realidade. Mas Deus vai lá e muda a realidade. Deus muda a realidade e acrescenta 15 anos na vida desse homem. Deus sempre está ouvindo, Deus sempre está vendo. E o verso 6 ainda diz assim, como eu li com você: vou te livrar também da mão do rei da Síria e toda essa cidade. Deus deu até o que ele não pediu. Você vê como isso é tremendo, irmãos? Como é que Deus faz até o que eu não peço? Por isso aquele papo também de que você, quando orar, tem que ser específico, tem que dizer para Deus tintim por tintim o que ele tem que fazer. Palhaçada! Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, sabe mais do que eu. Quem sou eu para dizer a Deus o que Ele tem que fazer? Para especificar o que eu quero, senão Deus fica perdido, não sabe o que me dá. Que Deus é esse, irmãos? Até o que Ele não pediu, Deus deu. Ele pediu vida. Deus disse, eu vou te dar 15 anos, não vou te livrar do rei da Síria, ainda vou livrar essa cidade, porque eu sou Deus, porque eu quero fazer isso. E até o que você não pediu, eu estou te dando. Porque tudo é de graça, não é pago, não é comprado com bom comportamento, com sacrifício, com nada. É só coração quebrantado. A única coisa que Deus quer ver é fé. E a fé não me faz correr de Deus, a fé me leva para Deus.
A fé não me faz ir buscar em outro, a fé me leva a orar, a fé me leva a chorar, a fé me leva a buscar. E é isso que me aproxima de Deus. Coração compungido, o Senhor não recusa. E aí o milagre acontece, o milagre é feito, né? Isso tudo é para a glória de Deus. E deu a ele mais 15 anos, alguém diria, por que não 30? Por que não 40? É que a gente nunca está satisfeito, né, irmão? Mas Ezequias não fez isso, não. Talvez alguém pensasse assim, né? Porque o homem nunca está satisfeito. Mas eu quero deixar contigo uma última lição antes de terminar a mensagem. Vai lá agora no versículo número 21, no mesmo capítulo. No versículo 21 diz: Ora, Isaías dissera, tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. O que aconteceu aqui? Deus disse, vou te dar mais 15 anos, mas a doença está lá. A doença não desapareceu. E aí Isaías dá a receita agora, não mais de Deus, mas a receita do homem, o médico. Agora Isaías é o médico. Ele está dizendo, essa pasta de figo, ela usada como um emplasto sobre esta úlcera, ela pode curar essa ferida e fazê-la fechar. Então, uma pasta de figo, um remédio, foi usado aqui pelo profeta. Deus ordenou a cura, mas o medicamento não deixou de ser usado. Por que isso está aqui? Para dar equilíbrio para a gente. Hoje alguns dizem assim, orei, já entreguei a Deus, agora não tomo mais um remédio. Tem gente que faz isso? Porque Deus falou isso? Ou é você que está exagerando no que você acha que Deus disse ou na tua fé? Deus faz como Ele quiser, mas Ele aqui mandou tomar o remédio. Deus deu instrução aos homens para que remédios fossem desenvolvidos, descobertos. Então tome o remédio. Entregue nas mãos de Deus. Ora quando tomar o remédio. Abençoa o remédio que você está tomando. Tem gente que toma um remédio amaldiçoando o remédio. Estou tomando essa desgraça aqui, meu Deus. Ora bolas. Vai tomar o remédio amaldiçoando o remédio. Estou aqui dependendo desse remédio. Ah, vida, o azar. Olha de novo a vida, o azar aí. Abençoa o remédio. Obrigado, Senhor, por ter dado sabedoria aos homens para esse remédio. Eu sei que Ele vai ajudar, mas eu sei que eu dependo do Senhor. Porque nenhum remédio é capaz de fazer o que o Senhor pode fazer. Mas não deixa de tomar o remédio. Deus faz o que quer, da forma como quer. Não tem fórmula, não tem caixinha, não tem simpatia, não tem receitinha. Aprenda isso de uma vez por todas. Às vezes Ele usa um medicamento, às vezes Ele usa a sua palavra, às vezes Ele usa as mãos. Veja Jesus, os milagres que fez. Algumas vezes nem tocou no doente, ele foi curado. Outras vezes tocou com saliva, outras vezes botou lama. Ele cura como quiser, da forma como quiser. Abre a Bíblia aí comigo em Marcos 16, 18. Para a gente terminar, 2 versículos mais. Marcos 16, 18. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Imposição de mãos é bom? É bom. Mas é a única maneira para curar alguém? Não, não é. Às vezes é diferente, Jesus faz diferente, Deus faz diferente, a própria Bíblia diz agora em Tiago 5, versículo 14, vamos ler, Tiago capítulo 5, verso número 14, um versículo que todos devem conhecer, está escrito assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. É com mão, é com óleo, é com lama, é como Deus quiser. Deus pode fazer do jeito que Ele quiser.
Faz a sua parte. A sua parte é orar e, se for preciso, chorar. Porque Deus recolhe cada lágrima. E aquele que se apega ao Senhor, de maneira nenhuma, é lançado fora. O poder e a vontade são sempre de Deus. Entregue-se à vontade do Senhor. Ele tem o que é melhor, mas não deixa de orar, não deixa de clamar, chora se for preciso, abra o coração diante do Senhor e o busque, se apegue a Deus. Apegar-se, é muito forte essa palavra, tanto no que diz respeito a Ezequias, no que está no Salmo 91, se apegue a Deus. A gente se apega a tanta coisa, e o que é mais importante, às vezes não estamos tão apegados assim. Apegue-se a Deus. Notícia ruim pode vir e pode ir embora também do mesmo jeito. Pode acontecer o milagre, e é a Deus que eu vou buscar, e eu espero que você faça o mesmo. Pai, muito obrigado por nós estarmos juntos na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, recebendo do Senhor a direção, a palavra de conforto, de consolo para o nosso coração, a direção de como devemos agir. Só a Tua palavra pode nos ensinar, meu Pai, e nela que nós vamos buscar a solução. É apegados a Deus que nós vamos vencer e não afastados do Senhor. Que nenhuma notícia ruim nos afaste de Ti, Pai. Que nenhuma desgraça nos afaste do Senhor. Que a gente permaneça e permaneça até o fim. A fé gera perseverança, gera permanência. A fé verdadeira me aproxima e não me afasta. Fala ao Teu povo, Senhor. E se há alguém aqui essa noite que recebeu ou tem recebido notícias ruins, ensina essa pessoa como agir a partir de agora, Pai. Ensina qual é a resposta, qual é a solução. Fazer a parte que cabe aos médicos e buscar ao Senhor de todo o coração. Se há uma notícia ruim, Pai, que a nossa fé possa transformá-la em uma notícia boa. Abençoa, Pai, o Teu povo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.